Esta manhã, irmãos, nós vamos começar na igreja, mais uma vez, uma série de mensagens a respeito das igrejas do Apocalipse. Essa série eu preguei algum tempo atrás na igreja, mas alguns irmãos, especificamente dois, Pastor Paulo e o Zé Antônio, ficaram ali em cima de mim para que eu trouxesse de novo essa mensagem à igreja. E essa confirmação veio também através da mensagem do pastor Alexandre, no domingo passado pela manhã, que ele fez praticamente a introdução dessa série de mensagens do Senhor Jesus às igrejas do Apocalipse. Então eu queria compartilhar com os irmãos esta palavra, e durante os próximos domingos pela manhã nós estaremos estudando estas igrejas e tirando aquilo que o Senhor tem para nós de cada uma dessas mensagens. Então, de pé, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, a carta à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo número 2, do versículo 1 ao versículo 7, carta à igreja em Éfeso. Todos acharam na Bíblia? Assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Graças ao Senhor. Pai amado, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, o privilégio que temos de ouvir a Tua voz, e é isso realmente aquilo que desejamos, Senhor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, como falou a João quando escreveu este livro. Quando a palavra foi ministrada às igrejas, que ela também seja ministrada a nós nesse dia. Nós, como igreja do Senhor, queremos ouvir a Tua voz e entender aquilo que o Senhor aprova e aquilo que o Senhor reprova em cada um de nós como igreja do Senhor. Fala conosco, quebra as barreiras, Senhor, para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, me enche da unção e do poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. É a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, amados. Amados, como já foi dito aqui semana passada pelo pastor Alexandre, naquela introdução, o livro do Apocalipse, na verdade, toda esta revelação, o livro é conhecido também como Revelação, a revelação de Jesus ao apóstolo João, ele foi, na sua forma integral, destinado às 7 igrejas que se situavam na Ásia Menor, a atual Turquia. Se você for ao mapa, você vai ver a localização desse país e aonde estavam aquelas igrejas. E o capítulo 1 do livro do Apocalipse, no versículo 4, ele diz exatamente isso. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, o livro, ele é dedicado
em primeiro lugar, a estas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, a atual Turquia. E no versículo 11, mais uma vez, a Bíblia diz: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João teve uma visão em que o próprio Senhor Jesus apareceu a ele e Jesus ordenou que ele escrevesse aquilo que ele falaria e destinasse especialmente a estas igrejas. Agora, amados, é claro que em cada uma dessas igrejas o Senhor tinha uma mensagem precisa para cada uma delas, mas o fato do livro se dedicar a elas não quer dizer que ele não sirva para nós. Tanto serve que está hoje na sua Bíblia como revelação de Deus para toda a igreja do Senhor. Porque aqui nós podemos ver, através dessas cartas, o que o Senhor Jesus ele aprova e o que o Senhor Jesus reprova numa igreja. Isso é fruto do que ele estava vendo em cada uma das igrejas. Toda a Bíblia, nós dizemos, é inspirada por Deus. Toda a palavra foi inspirada pelo Senhor. Foi escrita por homens, sim, homens que Deus inspirou, que Deus deu a eles a inspiração para registrar aquilo que de Deus viram e ouviram. Mas, nas cartas das igrejas da Ásia Menor, o Senhor Jesus, ele fala diretamente a João e ele dita estas cartas. Ele diz: João, escreve. E ele começa então a escrever coisas que foram ditadas especialmente por Jesus Cristo. Então, há um valor enorme nisso aqui para nós, porque nós podemos ver claramente como Jesus enxerga a igreja. E aí eu sempre me pergunto, ao ler essas cartas, se Jesus hoje fosse escrever a carta à Nova Vida em São Cristóvão, como será que seria esta carta, irmãos? Como será que o Senhor escreveria para a nossa igreja especificamente? Porque você acha que Ele não nos conhece? Você acha que Ele não sabe o que se passa aqui dentro? Você acha que Ele não conhece cada um de nós, como somos, o que fazemos de bom, o que fazemos de errado, o que Ele tem para nos elogiar ou o que Ele tem para nos censurar? Certamente. Então eu creio que através do estudo dessas cartas nós vamos poder entender do Senhor como Ele enxerga uma igreja e poder fazer o exercício olhando para nós mesmos, como Ele será que está nos enxergando agora. Então eu creio que é de suma importância o ensino, o estudo dessas cartas que Jesus escreveu a estas igrejas. Porque eu creio que estas 7 igrejas tipificam aqui um retrato das igrejas atuais. Quase todas as igrejas de hoje podem se enquadrar nas características de uma ou outra destas igrejas, ou até de mais de uma delas, porque olhando para estas igrejas, podemos ver características nas igrejas de hoje. E até nós podemos tentar nos identificar mais ou menos com uma dessas 7 que aqui foram retratadas, porque todas elas, na maioria, o Senhor apresenta falhas e acertos. Nós temos falhas e nós temos acertos. E a palavra que o Senhor traz é para correção, é para trazer esclarecimento, para trazer visão, revelação do Senhor às igrejas. Porque muitas vezes o nosso procedimento não é visto por nós mesmos, é visto por outros, mas não por nós. Às vezes nós não nos enxergamos, como é costume nós falarmos, né? A pessoa não se enxerga. Muitas vezes nós não nos enxergamos. E aqui nós temos um bom exemplo de como Jesus está vendo cada uma das suas igrejas. Então, vamos ver o que Jesus aprova, vamos ver o que Jesus reprova e como Ele recompensa aquilo que Ele aprova e como Ele castiga aquilo que Ele reprova. Porque esta é também outra realidade que nos apresentam as cartas. Veja, quando Jesus aprova alguma coisa, Ele elogia, Ele recompensa, Ele premia, mas ao mesmo tempo, quando Ele reprova alguma coisa, há uma consequência, irmãos. Há um castigo, embora a gente não goste muito dessa palavra, mas há certamente uma consequência, porque esse é um princípio de Deus. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, certamente que os nossos atos falhos também são vistos e também serão, de alguma maneira, punidos por Deus.
Olhando para as cartas, podemos ver como Deus aprova, como reprova, como Ele premia e como também Ele pune. Assim nós teremos aqui exemplos importantes para cada um de nós enquanto igreja. E aqui, nesta primeira carta, o Senhor está escrevendo à igreja em Éfeso. Éfeso é uma cidade muito importante, era uma cidade muito importante naquele tempo. Ela chegou a ser capital da Ásia, daquela região, porque era uma cidade com muitos recursos, com muita riqueza, era um porto. Se você for ao mapa, você verá a localização, um porto onde muita riqueza passava por ali. Era uma cidade que para aquele tempo tinha estrutura que a gente talvez nem imagine hoje, de ruas, calçadas, de iluminação, estrutura muito diferente do que talvez você imagine quando se lembra da nossa cidade do passado, mas era uma cidade com muita riqueza, com muita prosperidade, e ela foi a residência do apóstolo João por algum tempo. Ali em Éfeso diz a história e a tradição que João escreveu o seu evangelho, que João escreveu as suas 3 cartas, que também estão na Bíblia. Não o Apocalipse. O Apocalipse ele estava na ilha de Patmos, prisioneiro, quando recebeu de Deus a revelação. Mas o Evangelho de João e as 3 cartas que ele escreveu, elas foram escritas ali em Éfeso. E Éfeso tinha outra característica bastante marcante, que era um templo que ali foi edificado. Mas não um templo para Deus, o templo para uma deusa, para a deusa Diana, ou Artemis, Diana para os romanos, Artemis para os gregos. Esse foi um dos maiores templos da antiguidade. Você já ouviu falar nas 7 maravilhas do mundo? Todo mundo já ouviu? Que agora tentaram botar o Cristo Redentor aqui numa delas, né? Na verdade, as 7 maravilhas da antiguidade, uma delas era o templo de Diana, o templo de Artemis, que era e existia naquela cidade, em Éfeso. Era uma das 7 maravilhas da antiguidade. E a igreja do Senhor chegou àquele lugar. Como que ela chegou ali? Através do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, passou por Éfeso mais de uma vez e, finalmente, na sua 3ª viagem missionária, parece que a igreja começou a ganhar forma. Há até um texto que eu quero compartilhar contigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. É um texto conhecido que se passa exatamente em Éfeso, capítulo 19, do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 23. Diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Que caminho é esse? O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Os cristãos, a proposta do cristianismo trouxe grande alvoroço para aquela cidade, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Porque em Éfeso, como tinha o templo da Diana, o que as pessoas mais faziam naquela cidade é viver do comércio em torno daquele templo, das imagenzinhas, dos badulaques, né, de Diana, das coisinhas que as pessoas podiam comprar e adquirir. Era tipo a Aparecida do Norte, imagina? Aquele enorme templo, onde todo o comércio da cidade gira em torno daquilo ali, das hospedagens, das vendas, das lembranças, das coisas. E chegou ali ao apóstolo Paulo e outros irmãos pregando um Senhor glorificado, um Senhor ressurreto, que não é representado por imagens feitas por mãos humanas, um Senhor que está acima do templo, acima de todas as coisas. E aí começou a criar um problema, e Demétrio, que vivia da venda daqueles materiais, começa a ficar indignado. Então eles convoca os outros artesãos e diz o seguinte: olha, o nosso negócio está prejudicado, porque esses caras começaram a falar esse monte de coisa aqui. Então ele diz no versículo 26, e estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Olha o problema aí. Imagina Paulo hoje chegando em Aparecida e dizer: olha, essa estátua aí não é Deus,
Olha o problema que ele ia arrumar, né? Ia arrumar um problemão. E esse mesmo problema ele arrumou lá em Éfeso. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Veja como era forte essa cultura naquele lugar. Como aquele templo, uma das maravilhas do mundo, teve destaque ali, e não só na Ásia, mas no mundo todo conhecido, como eles aqui afirmam. Esse é um retrato da cidade de Éfeso. E ali nasceu essa igreja, fundada por Paulo, alimentada por ele, com carta que ele escreveu. Você tem na Bíblia a epístola de Paulo aos Efésios, é uma carta que ele escreve à igreja que estava em Éfeso, igreja que ele fundou, que ele manteve e que ele cuidou através do seu pastorado, não é? Então isso nos situa nesta igreja, nesta cidade, e ali se formou uma igreja do Senhor. E essa igreja, formada por Paulo, baseada na palavra, nesses conceitos contra a idolatria que Paulo desde cedo pregava, ela começou ali a se estabelecer. Mas, na altura do livro do Apocalipse, Jesus, observando aquela igreja, percebeu que no seu desenvolvimento haviam coisas ali que eram boas e que precisavam ser elogiadas, mas ao mesmo tempo haviam outras que não eram boas e que precisavam ser reprovadas. Por isso, a carta à igreja em Éfeso. E a carta à igreja em Éfeso começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Primeira coisa que se precisa mencionar aqui é que ele dirige cada uma das cartas ao anjo da igreja. E antes que algum esotérico pense besteira, o anjo da igreja não é um anjinho pendurado em algum lugar da igreja, não é um querubinzinho que anda voando, não é um cupido que anda flechando o coração dos nossos jovens para se apaixonar um pelo outro. O anjo da igreja não é nada disso, tá bom? A palavra anjo significa mensageiro, e esse é o sentido em que ela está sendo empregada aqui. Ao mensageiro da igreja escreve, porque ele teria a função de propagar essa mensagem. Então, mais especificamente, o Senhor Jesus manda que João escreva ao responsável por aquela igreja, ao responsável por levar a mensagem àquela igreja. Em outras palavras, ao pastor, ou bispo, ou presbítero daquela igreja, que as 3 palavras têm o mesmo significado. Então, Jesus está escrevendo ao mensageiro, aquele que receberia e propagaria. Porque, veja, uma igreja tem muita gente. E como é que uma carta vem para um monte de gente ao mesmo tempo? Tinha que fazer cópia da carta. Naquele tempo não tinha xerox, né? Então tinha que fazer cópia da carta, você dá um trabalho danado. Então ele manda ao anjo, para que o anjo transmita. Normalmente é assim que o Senhor faz, amados. Embora hoje hajam muitos que digam: não, Deus falou comigo, não importa o que está dizendo o pastor, eu também ouço de Deus. É a síndrome de Miriam, não é? É a síndrome de tantos rebeldes que se levantaram no meio do povo de Deus durante tanto tempo. Não, Deus também fala comigo, Ele falou comigo. Não é assim que Deus faz. Deus fala com o líder para que o líder transmita a palavra à igreja. É dessa forma desde o princípio. E aqui ele está escrevendo ao anjo da igreja em Éfeso e dizendo para ele: fala. E ele se identifica para o anjo. Ele diz quem é que está falando. Ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí alguém perguntaria: ora, quem são as estrelas e quem são os candeeiros? A única maneira de responder isso é a própria Bíblia. No primeiro capítulo de Apocalipse, isso aqui também é explicado. Apocalipse capítulo 20, imediatamente antes da carta, está escrito assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, porque João viu na sua visão que Jesus tinha na sua mão direita 7 estrelas e também 7 candeeiros. Então ele diz: você não entendeu o que você viu, eu vou te explicar. Esse mistério de que você não entendeu significa o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as próprias 7 igrejas. Então,
ele está se identificando como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores, e também os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Mostrando para nós o quê? Tanto a igreja quanto o pastor estão nas mãos de quem? De Jesus. E ele diz na mão direita, na destra, que é sinal de autoridade, que é sinal de proteção, sinal de guarda, sinal de bênção. À destra de Deus estão as igrejas e os pastores. Isso é assim que o Senhor se identifica para aquela igreja: amparo, direção, tudo pela destra do Senhor. Ele diz: as minhas igrejas estão nas minhas mãos, os pastores estão nas minhas mãos, e assim ele se identifica no início da sua carta. Continua o Senhor a dizer no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Veja, ele diz, como diz isso para quase todas elas: conheço as tuas obras. Isso aqui já é uma coisa muito importante para nós, saber que o Senhor Jesus conhece tudo aquilo que estamos fazendo. Ele está escrevendo para a igreja, está dizendo assim: olha, primeira coisa eu quero dizer para vocês que eu conheço tudo que vocês fazem. Eu conheço as obras de vocês. Isso para alguns pode ser sinal de alívio, para outros pode ser sinal de muito medo, né? Deus está dizendo: eu sei tudo que você faz. Isso te deixa tranquilo ou isso te deixa nervoso? Tem que te deixar tranquilo, né? Porque ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Então Jesus, ele está mostrando às igrejas, ele sempre repete, que ele conhece as obras de cada uma delas. E no caso de Éfeso, ele diz que conhece o labor, o trabalho, a perseverança, porque é sinal de que é preciso perseverar, é preciso continuar. Se ele fala de perseverança, subentende-se que a luta, porque ninguém persevera quando está tudo bem, concorda? A gente só persevera quando está em luta, quando as condições são adversas. Então, se ele fala que eles trabalham e perseveram, é porque eles enfrentavam dificuldades. Imagina, uma igreja cristã em Aparecida do Norte. Uma igreja evangélica ali, não enfrenta dificuldade? Fala sério, é o que estava acontecendo. Era uma igreja evangélica, uma igreja cristã, no templo, perto do templo de Diana dos Efésios, a grande Diana dos Efésios. Então ele diz: eu conheço a perseverança de vocês. Eu conheço o trabalho, eu conheço as dificuldades que vocês têm passado, as coisas que vocês têm feito e as lutas que vocês têm enfrentado. E ele diz: eu também conheço que você não pode suportar homens maus, e que você pôs à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e na verdade não eram, e você tornou a mentira deles evidente. Então veja o que Jesus aprova numa igreja. Amados, isso aqui é importante demais. Jesus aprova uma igreja que não aceita qualquer palavra de qualquer pessoa. Não aceita que qualquer um se diga, se intitule alguma coisa. Uma igreja que investiga, que coloca a verdade à tona, que traz a verdade à tona. Não aceita qualquer um, não engole qualquer um. Jesus está dizendo que ele aprova isso. E hoje, veja bem, nós como igreja evangélica, de uma maneira geral, perdemos esse senso de nos preocupar com o que é certo e com o que é errado. Basta que alguém ponha uma Bíblia debaixo do braço, uma gravata, um colarinho, fale alguma coisa que a gente aceita. Aceita sem questionar, aceita sem conferir nas Escrituras Sagradas. Porque alguém se diz apóstolo, a gente diz: oh, lá vem o apóstolo fulano de tal. E o que mais tem hoje é gente se dizendo apóstolo, não é, irmãos? O que mais tem hoje é gente inventando o título para si mesmo e as pessoas aceitando. Será que Jesus aprova isso, irmãos? Claro que não. Jesus aprova quando você questiona isso. E alguns dizem: não questiona isso, porque é homem de Deus, é pessoa de Deus. Tem que questionar sim, irmão. Jesus aprova o questionamento, e ele está dizendo aqui que eu tenho isso a favor de vocês, porque vocês não conseguem suportar homens maus. Veja, Deus nos manda amar as pessoas, mas ele não deseja que a gente suporte pessoas ruins. Você tem que amar as pessoas a ponto de levar a elas o Evangelho,
mas se elas são ruins, você não pode suportá-las, ou seja, dizer que elas continuam do jeito que estão e você convivendo com elas como se nada tivesse acontecendo. Ele diz, não, está errado, você não pode suportar pessoas mais enganadoras, você não pode suportar aqueles que se declaram a si mesmos apóstolos. Veja, amados, alguns se declaram. Quem te ordenou? Fui eu mesmo. Botei a mão sobre mim e falei, sou apóstolo a partir de hoje. Imagina, você aceitaria isso? Um pastor que diz, quem eu sou pastor a partir de hoje? Pronto. Existe um monte de igreja hoje aqui no Brasil, irmãos, de pessoas que se auto-ordenaram, de pessoas que se auto-intitularam. E ninguém questiona isso. Será que Jesus está satisfeito com isso? Pelo que eu vejo aqui, amados, é claro que Jesus não está. Ele diz, eu aprovo a igreja que resiste aos falsos obreiros e coloca estes homens à prova. Aquela igreja fez prova. Ah, você está dizendo que é apóstolo? Vamos ver se você é apóstolo mesmo. Foi isso que aquela igreja fez. E Jesus aprovou. E ele diz, vocês os tornaram mentirosos. Como que a igreja os tornou mentirosos? Ao envergonhá-los, ao exibir que de fato não era um apóstolo coisíssima nenhuma, e isso os tornou mentirosos, e a mentira ficou evidente. Isso precisa ser esclarecido, irmãos. Não podemos aceitar estes salafrários que se dizem apóstolos, e em nome de um suposto amor e paciência, a gente se torne anulado em relação ao combate a estas coisas que a Bíblia nos manda combater e não aceitar passivamente. E assim aconteceu com aquela igreja. Porque um apóstolo tem características, irmãos, que não são as características que esses estão mostrando. Sabe o que hoje o apóstolo tem? Jatinho. Sabe o que um apóstolo tem hoje? Fazenda com não sei quantas mil cabeças de gado. É isso que um apóstolo tem hoje. Você sabe o que um apóstolo na Bíblia tinha? Vamos ver na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, diz assim, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em que lugar? Em último lugar. Quem está dizendo isso? Paulo. Parece que Deus nos colocou em último lugar. Os apóstolos de hoje, em que lugar estão? Em primeiro lugar. Primeiro lugar de audiência na televisão. Primeiro lugar na parada de sucesso com os seus CDs. Primeiro lugar em fama, em honrarias que recebem dos outros, que beijam suas mãos, beijam seus pés, que se humilham na presença desses homens. Como vimos, e basta você entrar na internet, procurar lá, Renê Terra Nova, Valdomiro, todos esses. É só você procurar lá e ver o que as pessoas fazem diante dessas pessoas. Pensa nisso, meu amado. Mas a Bíblia diz que Deus, segundo Paulo, os colocou em que lugar? Em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Veja como é a situação. Eles hoje são nobres, o povo é desprezível, mas com a época de Paulo era o contrário do que acontecia. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, não temos jatinho, nem fazenda, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigando, trabalhando em nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, até agora, como chegando a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Essa é a característica de um apóstolo. De repente, aquela igreja olhou para isso aqui, olhou para aqueles caras e falou, não, vocês não são apóstolos coisa nenhuma. Sai para lá, Zé Bedeu, sai embora. Vocês não são coisa nenhuma disso aqui. Porque olha o que ele diz no verso 12, nos afadigando, trabalhando com as nossas próprias mãos. A maioria desses apóstolos, se não fosse apóstolo, não seria nada. Nem gari passaria no concurso da Conlurb, irmão. Pensa bem nisso. Presta atenção nessas coisas. Veja o que diz mais, 2 aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 aos Coríntios 11, 13 diz assim, porque os tais são o que, irmãos?
falsos apóstolos. Paulo está dizendo isso, queridos. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Veja, Paulo deu a lição sobre o que era apóstolo. Aquela igreja foi fundada por Paulo. Eles conheciam a palavra de Paulo. Quando chegaram os falsos, eles souberam muito bem identificar quem era falso, quem era verdadeiro. E isso foi aprovado. Isso é tão importante que foi mencionado por Jesus. Se não fosse importante, não era mencionado por Jesus. Veja a importância que isso tem, irmãos. E apóstolo, queridos, apóstolo tem marca. Veja só, Gálatas, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, olha o que o próprio apóstolo Paulo fala. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo o quê? As marcas de Jesus. As marcas de Jesus, Paulo trazia no corpo. Do trabalho, do cansaço, da fadiga, dos açoites, tudo aquilo que ele tinha recebido ao servir ao Senhor. Quais são as marcas dos apóstolos de hoje? Armani, né? As marcas são Montblanc. Quais são as marcas dos apóstolos de hoje, irmãos? Pensa bem nisso. Pensa bem nessas coisas. Apóstolo tem marca. E Jesus aprovou aquela igreja por causa disso, porque os achou mentirosos. E diz mais o versículo 3, outra coisa boa que Jesus exalta: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Veja, Jesus elogia quando a igreja suporta as provas e não se deixa esmorecer. Isso é para nós, irmãos. Para nós como igreja do Senhor. Jesus elogia você quando você suporta as provas. Veja, quando está tudo bem e você está uma bênção, isso não é muito mencionado por Deus, não. Mas quando está tudo ruim e você continua uma bênção, isso Jesus elogia. Você entende a diferença? Está tudo dando errado, mas você continua firme. Você não xinga a Deus, nem culpa a Deus pelo que está te acontecendo. Isso Jesus elogia. Então ele diz àquela igreja que eles têm perseverança, suportaram provas por causa do nome de Jesus e mesmo assim não desanimaram. Jesus elogia a igreja que não desanima, porque foi este mesmo Jesus que disse para nós, queridos: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então aí Jesus elogia a igreja que não desanima. Para mim, crente desanimado é um contra-testemunho, sabia disso? É um testemunho. É a mesma coisa você dizer que você não acredita em Deus. Crente tem que estar sempre animado, haja o que houver. E quando isso acontece, o Senhor Jesus lembra, menciona e elogia. E isso está escrito também nessa carta. Jesus, então, faz estes elogios a esta igreja. Estava bem esta igreja em relação a estas coisas. E diz mais o Senhor, no versículo 6 da mesma carta: tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Outra palavra de Jesus com respeito àquilo que ele elogia numa igreja, ele diz: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, e eu também odeio estas obras. Ele está se referindo à pureza doutrinária dessa igreja. Ele está se referindo ao fato de que a igreja não aceita heresia. Os nicolaítas são um grupo que trouxeram heresia, ensinos errados à igreja. E Jesus diz: eu odeio heresia. Isso parece surpreendente para aqueles que dizem que Jesus é amor. Jesus é amor? Sim, Jesus é amor, porque Ele é Deus e Deus é amor. Isso é verdade. Mas o amor também odeia. O amor odeia o pecado. O amor odeia o erro. Você entende isso, meu irmão? Tem gente que diz: não, tudo que é amor é Deus, tudo que é ódio é Satanás. Não é verdade. Jesus odeia o pecado. Jesus e Deus odeiam o erro doutrinário. Jesus odeia a heresia. Isso é dito pelo Senhor Jesus. Ele falou isso. Se você não concorda, se um dia você chegar lá, você
tira satisfação com ele. Porque ele está dizendo isso aqui. Eu odeio as obras desses nicolaítas. E eu gostei também que vocês odiaram. Veja, Jesus está aprovando um ódio. O ódio da igreja, a heresia. Esse ódio é aprovado por Deus. Veja, Deus não aprova quando você odeia o seu irmão. Isso não, ele abomina isso. Mas quando você odeia uma heresia que qualquer um esteja dizendo e ensinando, isso é aprovado por Jesus. Isso é aprovado por Deus. E ele fala dos nicolaítas e fica uma celeuma enorme para saber quem são esses nicolaítas. Se você pesquisar aí, você vai ver um monte de variações diferentes. Alguns dizem que nicolaítas eram os descendentes de Nicolau, da seita que Nicolau abriu, que foi um dos 6 diáconos, um dos 7 diáconos, né, que foram ordenados em Atos capítulo 6. Então, dizem que esse diácono teria partido para doutrinas erradas, pregado uma licenciosidade e tal. Eu acredito mais na outra versão, de que a palavra nicolaíta é, na verdade, uma contração de alguns termos em grego. Nikos, que significa domínio sobre o vencido, dominar sobre o mais fraco, não é? Laos, que significa povo ou leigos sem entendimento. Nikolauston é o termo usado aqui em grego. É como se alguém dominasse sobre o mais fraco, alguém dominasse sobre aquele que não tem entendimento, aqueles que dominam sobre o povo, aqueles que dominam sobre os leigos. Em outras palavras, o Senhor está condenando o suposto sacerdócio que hoje nós vemos em algumas igrejas, em que há ainda a divisão de classes, o clero e o laico e o leigo, né? Em que ainda há essa separação, em que o clero se acha poderoso, em que o clero se acha digno de reverência, e o povo não é digno de nada, e o clero domina sobre o povo. Na verdade, eu creio que a doutrina dos nicolaítas era isso que já era ensinado naquele tempo, e que ainda hoje permanece. Alguns que ensinam que quem lidera tem que dominar quem é liderado. Não é essa a relação entre nós, não pode ser. Um pastor não existe para dominar aqueles que ele pastoreia. Não é esse o chamado que Deus fez a um pastor. E isso é que o Senhor Jesus está condenando aqui. E ele diz, vocês odeiam essa doutrina e eu também odeio. Eu também odeio esse ensino, porque eu jamais ensinei isso. Que um clero tem que dominar sobre os leigos. Essa não é a relação. É claro que a Bíblia diz, há que se haver obediência daqueles que são pastoreados sobre o pastor. Hebreus capítulo 13 mostra, obedecei a vossos guias. Mas o fato de alguém obedecer ao outro não quer dizer que o outro tem que dominar sobre ele. O outro está instruindo, o outro está ensinando, e você deve obedecer ao ensino que está sendo ministrado, e não propriamente à pessoa. Então não há essa hierarquia como se tenta colocar em muitos meios cristãos, amados. E isso é condenado pelo Senhor. Essa hierarquia é absolutamente condenada. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca se impôs sobre as pessoas. Ele se impôs pelo exemplo. Ele nunca disse, você sabe com quem você está falando. Jesus nunca usou essa frase. Mas hoje, muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem ter cargos nas igrejas, se consideram assim. O camarada não é nada, o dia que vira diácono, pronto, começa a olhar todo mundo assim, né? Começa a olhar que todo mundo está embaixo dele, porque agora ele é diácono, começa a ficar em pé assim, né? Aquelas balançadas que o diácono dá, né? A Bíblia debaixo do braço, aquele terno, aquela gravata, agora eu sou alguma coisa. Então não é nada, entendeu? Aí depois vira pastor, vira presbítero, ou o cargo que quiserem inventar, aí começa, né, a achar que agora eu mando mais ainda, quanto mais você sobe, mais exemplo você tem que dar, sabia disso? Quanto mais você é alguma coisa, mais alguma coisa tem que ser vista na tua vida, irmão. Então a responsabilidade só aumenta. Então não há nada disso de dominar sobre as pessoas. E isso, infelizmente, amados, eu não sei se todos aqui conhecem as histórias evangélicas que a gente ouve e constata de pastores que dominam as pessoas, principalmente esses apóstolos, esses movimentos G12, esses movimentos celulares, em que o líder da célula, o líder do grupo, ele domina as pessoas. As pessoas têm que confessar para eles o que elas sonharam aquela noite.
Elas precisam, na reunião, confessar o que elas estão pensando, os pecados que cometeram durante a semana, porque eles precisam ser quebrados naquela reunião. Tudo isso é uma forma de dominação, dominar a mente, dominar o coração. A pessoa fica cativa, fica presa. Por que nas seitas é tão comum a lavagem cerebral? Nada mais é do que um domínio. E você fica pensando, mas como é que aquela pessoa se submeteu a isso? Como é que ela se submeteu? Como é que Jim Jones consegue reunir aquele monte de gente, convencê-las que elas têm que ir para Guiana, para ali plantar, dar para ele, vender os produtos, e depois quando ele manda se matar, todo mundo se mata. Como que ele conseguiu isso? Dominando a mente das pessoas. E isso são exemplos extremos, mas exemplos mais rasteiros acontecem nas nossas igrejas. Eu já conheci, já recebi pessoas aqui que contaram que viveram, que porque cometeram um pecado tiveram que estar deitada no chão em forma de cruz na frente do pastor. Tiveram que fazer isso, porque pensaram, tiveram algo pecaminoso no seu pensamento, tiveram que expor para todo mundo na igreja, tiveram que falar, tiveram que se humilhar. Tudo isso como dominação, como sinal, não, a palavra do apóstolo, a palavra do meu líder de célula. Por isso, tudo isso é uma heresia, isso é coisa do inferno, meu irmão. Não tenho medo de dizer isso, porque é contrário, isso é doutrina de nicolaíta, de clero dominando sobre povo, e Deus não aprova isso. Jesus diz, eu odeio isso, eu também odeio isso, irmãos. E não tenho medo de dizer que eu odeio esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou sobre isso. Abra comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, versículo 25. Mateus 20, 25 ao 28, diz assim, então Jesus, chamando-os, disse, quem que Jesus chamou? Os discípulos, os apóstolos que estavam com ele. E ele disse para eles assim, sabem vocês que os governadores dos povos dominam os povos que eles governam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse aquele que vai servir a todo mundo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, será o servo de todos. Quem ensinou isso, irmãos? Jesus. Para quem que ele ensinou? Para os apóstolos. Eu acho que esses apóstolos hoje estão precisando ter uma aula com Jesus. Eu acho que eles estão precisando ter um encontro com Jesus. Essa é a verdade, porque nenhum deles é convertido. Nenhum deles é convertido. Não tiveram um encontro com Jesus, irmãos. Porque se tiveram, veriam isso. O que Jesus está falando, diz, olha, no mundo é assim. Governador domina. Maioral domina sobre o mais fraco. No mundo é essa lei. É a lei do oeste, irmãos, como se diz. É assim que funciona. No mundo é desse jeito. Mas entre vocês, não vai ser assim. Pastor, diácono, qualquer um que tenha cargo, não vai dominar sobre ninguém. Se você quer ser maior, você tem que botar na tua cabeça que você foi chamado para servir todo mundo. Quando todo mundo tem direito de comer, você tem direito de servir a mesa. Quando todo mundo tem direito de descansar, você tem direito de ficar em pé. Quando todo mundo pode ficar no ar-condicionado, tu tem que ficar lá fora em pé. É isso que nos foi dado. É isso que nos foi cobrado. Porque vocês não vão dominar os outros, vocês vão servir os outros. É assim que Jesus disse. E ele disse, eu odeio isso. Eu odeio e eu louvo vocês porque vocês também odeiam. Eu aprovo o que vocês fizeram. E ele diz isso no versículo 6. Isso está a favor de vocês. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Amados, até aqui, o Senhor Jesus foi elogios para a igreja em Éfeso. Igreja perseverante, num lugar difícil, vivendo uma complicação danada lá com o templo de Diana, apóstolos falsos que chegavam, nicolaítas que queriam dominar o povo, um monte de coisa acontecendo, e a igreja lá, firme, forte, maravilha. Mas aí, o Senhor diz no versículo 4, tenho, porém, contra ti, tem um probleminha só, você abandonou o seu primeiro amor. Eu tenho uma coisinha contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Quer dizer, o seu primeiro amor esfriou. Ele não é mais aquele amor como era no princípio. Não é mais do mesmo jeito. E isso eu tenho contra vocês. Veja, Jesus tem isso contra nós. Você entendeu isso?
é contra. Então agora hoje, eu aqui e você, nós aqui juntos. Se nós estamos desanimados, eu não sou mais o crente fervoroso que eu era, agora eu estou assim, então, qualquer coisa me abate, eu não tenho aquela mais vontade de ir à igreja todo culto como eu ia, eu já não tenho assim, o louvor, eu fico calado, porque eu já me falta até ar no pulmão, eu estou assim, né, eu não sei, já não leio mais a palavra, já não tenho tempo para orar. Legal. O que quer dizer com você? Você perdeu o seu primeiro amor, maravilha. Maravilha nada. Deus tem isso contra você. Você entendeu isso? Isso está contra você. Isso está na tua conta. E está negativo, está no vermelho. Você está em débito. O que Jesus está dizendo naquela igreja, não é, coitadinho de vocês perderam o primeiro amor, vem cá para o colinho de Jesus, vem cá, meu filhinho, você perdeu, eu vou fazer carinho para você voltar a ter o primeiro amor. Não, ele está dizendo, eu tenho isso contra você, isso pesa contra você, isso coloca você em risco, isso coloca a tua utilidade em risco, você desse jeito não serve para mim, é isso que ele está dizendo, você vai ver isso no contexto que eu vou falar daqui a pouco. Então, amados, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Esfriar não é normal, não é aceitável, porque parece que a gente trouxe isso como uma coisa normal da vida cristã. Eu, quando me converti, era assim, hoje a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai aceitando como se fosse a coisa mais normal do mundo, ser assim. Deus está dizendo, isso não é normal, e eu vou cobrar isso de você. E aí ele diz isso até num contexto diferente, porque tem uns que perderam o primeiro amor e perderam tudo, mesmo fazem nada. A gente está dizendo da igreja que perdeu o primeiro amor, mas ao mesmo tempo continua perseverando, continua combatendo doutrina falsa, continua expulsando apóstolo. Ele está dizendo isso, a igreja está ativa. Imagina de você que está aí, deitado na cama. Pensa bem. Então o que eu chego à conclusão é que não adianta conhecer a doutrina certa, não adianta ir aos cultos, obedecer aos mandamentos, porque só isso não basta. Não é só isso que Jesus requer de mim. A igreja precisa cultivar o amor. Cultivar, irmãos. Porque se não cultivar, não cresce. Amor não pode diminuir, nem esfriar. Amor tem que crescer e esquentar cada vez mais. Cada vez mais. Isso em todos os níveis. Tem gente que casou há 20 anos atrás, né? Perdi o primeiro amor. Tem isso não. Amor tem que aumentar. Você tem que amar hoje sua mulher, seu marido, mais do que você amava há 20 anos atrás. Está entendendo? Porque amor tem que ser cultivado. Todo dia tem que plantar. Tem uma música secular que diz, sim, é como a flor, onde havia água e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Lembra quem foi o ímpio que fez isso? Eu não sei, mas fez por Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Essa letra não foi o capeta que deu a ele, não foi Deus que deu para ele, entendeu? Porque o amor tem que regar todo dia, é como a flor. Todo dia você tem que regar e cuidar, para aumentar a cada dia. Cada dia isso tem que ser maior. Porque passou o tempo, agora é normal que eu já não amo mais meu marido. Agora é normal que eu já não amo mais minha igreja, que eu não amo mais Jesus. Agora é normal porque tem 30 anos de crente, tenho 50 anos de casado, agora é normal. Não é normal. Isso é doença, isso é anormal. Então, amados, não adianta continuar fazendo tudo certinho, continuo sustentando a casa, mas não amo mais minha esposa, continuo fazendo, protegendo o inimigo, mas não amo. Está errado. Tem que amar. Não é escolha, é ordem, é mandamento, não é sentimento. Então a gente precisa olhar muito bem para isso e com muita seriedade. O amor precisa ser cultivado, porque é desse amor que vai resultar a devoção. E ela sincera, depende do amor. Porque para eu continuar servindo a Deus, eu posso até continuar, como eles continuavam. Eles não pararam de servir ao Senhor. Continuavam. Você pode até continuar, mas por quanto tempo? Sem amor, por quanto tempo você continuará servindo?
Sem amor, por quanto tempo você continuará sustentando sua casa, fazendo tudo que você faz? Sem amor, por quanto tempo você continuará fazendo as coisas certas que tem que fazer? É preciso amor para que você continue com devoção. A devoção nos move a fazer. Eu sirvo a Deus por amor. É por amor que me levo a fazer. É por amor que me levo a gastar. Assim tem que ser na sua casa, no seu relacionamento. É por amor que você tem que colocar coisa dentro de casa. Não é por obrigação, mera obrigação. É uma obrigação, mas uma obrigação feita com amor. Ela se torna um estímulo para todos os dias da sua vida. Então Jesus disse, eu tenho isso contra vocês. Vocês perderam esse amor. Vocês tinham ênfase nessa doutrina, nessa pureza, nessa ortodoxia, mas vocês não tinham mais o amor, não tinham mais o fervor espiritual. Vocês eram certinhos na teologia, mas eram fracos na devoção. Eu não quero só que você seja assim, firme, tal. Eu quero também que você me ame. Veja, irmãos, às vezes a gente separa as coisas. Em todo tempo, serviço, cuidado e amor tem que andar juntos. Juntos. Jesus disse, eu tenho isso contra vocês. Isso está pesando na conta de vocês. E Jesus, ele é claro ao dizer isso. E veja como esse é um contraste. Porque Éfeso foi uma igreja que, quando Paulo escreveu a sua carta a Éfeso, ele elogiou. E sabe o que ele elogiou? Veja comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Efésios 1, 15 e 16. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que Paulo elogiou? O amor daquela igreja. E agora o que essa igreja carecia? Do amor. Perderam aquele amor que Paulo elogiou. Tá bom, e qual é a consequência? A consequência, Jesus vai dizer, versículo 5, olha o que Jesus diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e faz o quê? Arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja, tanto é que isso é pecado, que ele manda se arrepender. Pensou bem nisso? Tanto esfriar é pecado, que o remédio é arrependimento. Veja, o remédio para esfriar não é carinho, não é micro-ondas, não. O remédio para esfriar é arrependimento, porque é pecado. Se você hoje está frio, você está em pecado, como qualquer outro que está cometendo qualquer outro pecado por aí. Você, se está frio, está cometendo pecado como quem está adulterando ou fazendo qualquer outra coisa. A saída é a mesma, arrepende-te. Lembra-te de onde caíste, isso é uma queda. Caiu o padrão de adoração, caiu o padrão de amor, caiu o padrão de serviço, é uma queda, é um pecado. A solução é, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, porque senão, tem um senão, se não houver conserto, se não houver fervor, eu vou tirar do lugar o seu candeeiro, moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que eu disse no início da mensagem que o candeeiro significa mesmo? A igreja. Jesus está dizendo, eu vou mover essa igreja de lugar. Ele já não está dizendo que você vai perder a salvação, não é isso que ele está ensinando. Ele está dizendo, eu vou mover o candeeiro. Ou eu vou acabar com a igreja, que Jesus também pode acabar com a igreja. Sabia que Jesus pode acabar com a igreja? Jesus pode acabar com a igreja. Se a igreja não está servindo para nada, tira ela. Todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. Ele lembrou, ele contou aquela história, foi procurar fruto, 3 anos naquela mesma árvore, não achou, falou, manda cortar. Deus pode acabar. Ele diz, eu vou mover o candeeiro do lugar, eu vou tirar vocês daí. Ou eu vou tirar vocês daí, vou botar vocês num buraco bem lá longe, para vocês aprenderem a me amar de novo. Ou simplesmente vou tirar a utilidade de vocês. Ou até vocês vão continuar existindo, mas não vão servir mais para nada. Sabe por quê? Candeeiro serve para quê? Para iluminar. Vós sois a luz do mundo, disse o Senhor para nós. Agora o candeeiro não pode ser colocado embaixo da mesa, ele disse, tem que ser colocado lá em cima no velador para iluminar a casa inteira. Se está debaixo da mesa, não serve para nada.
Ele está dizendo, eu vou mover do lugar, eu vou tirar vocês daqui, eu vou botar vocês debaixo da mesa. Vocês podem até continuar existindo como igreja, mas vocês não vão servir para nada. Vocês não vão nem feder, nem cheirar. Vocês não vão mais servir para coisa nenhuma. É o que ele está dizendo aqui para essa igreja. Então essa é a consequência, irmãos. Lembra-te, reconhece a queda. Reconhece que você está frio. Reconhece que você está precisando se arrepender e mudar. E transforme a sua mente para que haja uma mudança de atitude. Arrependimento é uma mudança de mente para que a atitude mude. O arrependimento, ele primeiro é uma atitude da mente. Eu me arrependo. E agora a atitude vai mudar. Ele está dizendo, lembra aonde você caiu. E agora se arrepende. Porque senão, eu vou tirar você do lugar. Você não vai ter mais utilidade. Você não vai mais servir para nada. Porque você está em pecado. Pessoa fria não serve para nada. Pessoa fria está em pecado. É isso que ele está aqui afirmando na Bíblia. E assim a gente pode saber, amados, o que Jesus aprova e o que Jesus não aprova. E agora olhar para dentro de nós e ver, eu tenho combatido heresias, eu tenho odiado nicolaítas, eu tenho perdido o meu primeiro amor, fazendo um balanço na nossa vida. Porque no final de tudo, sempre é um prêmio, e a cada carta Jesus terminou com um prêmio, dando a eles um prêmio pelo sucesso e pela perseverança. No versículo 7, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem ouvido você aí, irmão? Você tem ouvido? Mas tem ouvido para ouvir? Tem ouvido para ouvir mesmo? Ou tem ouvido para ouvir fofoca? Ouça o que o Espírito diz à igreja. É o que ele está dizendo para você. Ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que vai passar por isso tudo e vai continuar firme. Que vai identificar o seu pecado, vai se arrepender e vai mudar. Vencedor não é aquele que nunca erra, mas é aquele que quando erra se arrepende e muda, irmão. O vencedor, ele diz, o vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra onde? No paraíso de Deus. O vencedor é aquele que em primeiro lugar ouve o Espírito. Por isso ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem não tem ouvido vai entrar por um lado, vai sair por outro, não vai acontecer nada. Vai ouvir 500 mensagens igual a essa, não vai mudar nada na sua vida, vai continuar a mesma porcaria. Jamais também será um vencedor. Porque o vencedor, ele tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo, e porque ele ouve o Espírito Santo, ele é convencido, já que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e por ser convencido pelo Espírito Santo, muda a sua atitude. E por mudar a sua atitude, se torna um vencedor. Todo crente verdadeiro, ele é um vencedor. Sabia disso? Todo crente verdadeiro. Abrem em João, 1 de João, um pouquinho antes aí, 1 de João 5,5. Primeira epístola de João 5,5, diz assim, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Quem crê, vence o mundo. Quem crê é um vencedor. O verdadeiro crente, ele é um vencedor. Porque ele se arrepende. O verdadeiro crente, quando erra, volta atrás. Ele ouve a palavra de Deus, ele dá ouvidos à voz do Senhor. Assim como ele é conhecido pelo bom pastor, ele também conhece o bom pastor e ouve a sua voz. O verdadeiro crente, certamente é um vencedor. E a promessa que Jesus está fazendo é, eu deixarei que ele se alimente da árvore da vida. Você lembra da árvore da vida, irmãos? Ela existe desde que o paraíso foi criado. Ela existia para dar vida. E Adão e Eva podiam comer livremente dela, mas não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o paraíso foi fechado, e ele foi negado a eles o acesso à árvore da vida. Mas Jesus está dizendo, aquele que vencer, esse acesso será franqueado novamente. Você terá direito ao paraíso de Deus novamente. Você terá direito a se alimentar da árvore da vida. Por isso que a Bíblia diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque alimentado da árvore da vida, você nunca vai morrer. E isso está franqueado ao vencedor novamente. O paraíso de Deus está aberto. Quando você morrer, você vai para o paraíso. E lá você terá a vida eterna, porque a árvore da vida estará à sua disposição. Esse é o prêmio que o Senhor Jesus está dando à igreja. Persevera, meu amado, mas também não permita que o primeiro amor se vá. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor que é digno de receber o
nosso louvor, que é formoso, que é maravilhoso. Escreveu para nós porque se preocupa conosco. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, peça a Deus. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem limpar, Senhor. Limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Meu amado, você que está identificando na sua vida que o primeiro amor se esfriou, você que ouvir a palavra, você que tem ouvidos e ouviu o que o Espírito diz à igreja, se você identificou na sua vida que o primeiro amor já não está como antes, eu quero convidar você a vir aqui fazer uma oração comigo, uma oração de arrependimento, uma oração de conserto da tua vida. Deus está te dando a palavra para que você lembre de onde você caiu, se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Deus está te dando a oportunidade de se arrepender essa manhã. É o chamado ao arrependimento que eu quero fazer para você. Se você sente essa necessidade, se você ouviu e identifica que o primeiro amor já não é como antes, venha se arrepender diante do Senhor. E venha dizer para Ele: Senhor, eu me arrependo disso. Eu quero voltar a ser mais do que eu fui um dia, Pai. Eu quero te amar mais ainda, porque eu quero te servir com alegria no meu coração. Eu quero te servir com devoção na minha vida, Pai. Eu quero entregar ao Senhor a minha vida, o meu serviço. Eu quero ser do Senhor todo o tempo. Fala com Deus essa manhã. Arrependa-se, irmão. Se arrependa essa manhã. Seja uma manhã de arrependimento, de você reconhecer: Senhor, eu já não te amo tanto quanto antes. Senhor, o meu amor já não é mais o que era, Pai. E eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo e quero voltar a ser novamente como fui um dia e ser ainda melhor, porque agora o tempo passou e eu quero ser melhor, porque o tempo não foi perdido. Pai amado, recebe o nosso arrependimento essa manhã. Recebe a oração dos teus filhos aqui. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um deles está vivendo, o que cada um deles sente, o que está dentro do coração dos meus irmãos, Pai. E eu sei que o Senhor não rejeita um coração contrito, que se arrepende e que confessa. Se essa confissão é genuína, Pai, eu sei que eles são vencedores. Eu sei que está reservado para eles a árvore da vida, Pai. Eu sei que no Senhor há vida e vida em abundância. E eu te peço, restaura esses meus irmãos, Senhor. Restaura completamente o serviço, a obra, tudo que eles podem render para o Senhor. Em nome de Jesus, aquece o coração dos meus irmãos, Senhor. Encobre a vida deles com o calor do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus te fortaleça. Você, a partir de hoje, seja fogo na presença do Senhor. Vamos louvar mais uma vez. Vamos receber a ceia do Senhor. Examine o teu coração agora para receber a ceia e participar. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, e uma
louvamos. Assim te chamo, ó Pai, Acende, Senhor, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. vem limpar, Senhor, Vem limpar, brilhar, resplandecer o